Olá, meus colegas. Continuando a nossa série de insights sobre direitos fundamentais, agora eu chego na questão dos direitos sociais. O que eu quero fazer nesse vídeo? Mais uma vez, do básico ao sofisticado. O básico é explicar o que são os direitos sociais, de onde eles vieram, a sua crise de inefetividade, etc. E o sofisticado é mostrar como os direitos sociais eles são tratados no Supremo Tribunal Federal, no que atina à justiciabilidade, ou seja, solicitar que o judiciário busque a efetivação dos direitos sociais através de ações judiciais, e como isso ocorria e como hoje isso ocorre na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem uma série de outras questões sobre os direitos sociais, como, por exemplo, reserva do possível, mínimo existencial, que eu quero tratar em um vídeo específico sobre isso. Então, direitos sociais. A gente viu em um outro vídeo a questão dos direitos individuais, primeira dimensão ou geração de direitos, que exigia uma abstenção do Estado de interferir na vida, na esfera privada. Os direitos sociais, século XIX, o século do liberalismo clássico, ficou para trás. Estamos no século XX e percebeu-se que a não intervenção do Estado em alguns setores da economia causavam muitos prejuízos e violava o próprio sentido da dignidade humana. Ninguém consegue gozar de liberdade sem ter um pouco de igualdade. Era essa a consideração. Então se abandona o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, a autorregulação do Estado, a mão invisível, para essa intervenção estatal. Quais são os marcos? Constituição de Weimar, de 1919, e anteriormente Constituição do México, de 1917, que inauguram o chamado constitucionalismo social. O Estado agora tem a obrigação de fazer e não só de deixar de fazer, não fazer. É evidente que se a gente usa aqueles critérios da metodologia fuzzy, esses direitos sociais, eles são um tanto abstratos, pouco precisos, razão pela qual no início da sua regulamentação há uma contestação da sua juridicidade, ou seja, da sua obrigatoriedade, fazendo com que a maioria das constituições transfiram os direitos sociais para a esfera programática. Então, a exigência de solidariedade social ou de igualdade independente de raça, de credo, orientação social, orientação sexual, inicia-se com a transferência para a esfera programática. Exemplo do Brasil, o artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, os direitos sociais, historicamente, eles passaram por sucessivas crises de inefetividade, né? Já mais contemporaneamente, falo aqui da Constituição de 88, juntamente com uma doutrina que buscava essa efetividade, esses direitos sociais, inicialmente apenas com uma previsão e depois de uma postura do próprio judiciário nesse sentido, eles passam a ter aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata, artigo 5º, parágrafo 2º. Há uma discussão na doutrina se essa aplicabilidade imediata diz respeito apenas aos direitos e garantias individuais, ou seja, protegido inclusive com cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, ou de todos os direitos fundamentais, o que incluiria os sociais. Eu entendo que a maioria da doutrina considera-se que os direitos sociais são direitos fundamentais e também possuem essa impossibilidade de retrocesso. Beleza, mas isso é outro tema. A Constituição brasileira, ela trata fundamentalmente os direitos sociais no artigo 6º e os direitos sociais, né, no artigo 6º, e no artigo 7º também direitos sociais, só que de matriz da classe trabalhadora. Em outros dispositivos trata também dos direitos sociais
Eu cito o artigo 1º, inciso 4º, valores sociais do trabalho, e o artigo 170 caput, onde trata de regras para intervenção estatal na ordem econômica. Beleza, isso é o básico dos direitos sociais. E aí, se os direitos sociais são direitos fundamentais e cabe a todos os órgãos públicos a efetivação da Constituição, os direitos fundamentais em regra estão na Constituição, é possível invocar o Poder Judiciário, acionar o Poder Judiciário para que ele proteja esses direitos fundamentais, o que enseja do Poder Judiciário uma intervenção em políticas públicas. É um tema muito controverso, escabroso, e no sentido que há discussão até que ponto há um ativismo judicial nessa questão. Como é um vídeo de insights, nessa aula eu cito para os senhores e as senhoras o tema de repercussão geral 698, que estabelece quais são os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer no Estado, atinentes à realização de concursos públicos, contratação de servidores, execução de obras públicas, etc. Qual é esse nível de proteção? E a tese é muito interessante, porque a tese diz assim: a intervenção do Poder Judiciário no que atina à realização de direitos fundamentais, ela é legítima e não implica em violação da separação dos poderes. Só que, como regra, o Poder Judiciário ele tem que determinar medidas pontuais e ele deve apontar a finalidade a ser alcançada pelo poder público. O modo como o poder público vai alcançar essa finalidade é uma questão, esse plano, o traçar do plano é uma questão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário. Tema de repercussão geral muito importante até porque o Supremo Tribunal Federal desrespeita muitas vezes essa sua própria tese e estabelece medidas pontuais, beleza? Então, saiamos do Supremo Tribunal Federal e vamos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma jurisprudência clássica e inicial, era que o artigo 26 da Corte, que é o único artigo, o artigo 26 da Convenção, que é o único artigo que estabelece direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, os chamados DESCAS, ele não teria uma aplicabilidade imediata. Só poderia haver a justiciabilidade dos direitos sociais, esse é o tema, ou seja, a invocação de proteção dos direitos sociais de modo indireto e não de forma direta. Vale dizer, para acionar a Corte na proteção dos direitos sociais, aquele que aciona deveria coadunar essa necessidade de proteção dos direitos sociais com um direito civil e político. Em geral, a proteção do direito à vida e a proteção da integridade pessoal. Existia nessa jurisprudência poucas exceções, né? As exceções de judicialização direta dizia respeito ao direito à educação e aos direitos sindicais, com exceção do direito de greve. Fora isso, os direitos sociais tinham a justiciabilidade indireta. Só que, desde o caso Lagos del Campo versus Peru e do caso Pobletes Vilches versus Chile, é que o direito à saúde, por exemplo, ele foi autonomamente tutelado, ou seja, um direito social passou a ter a justiciabilidade direta. Então, a partir desses dois casos citados, o modelo de justiciabilidade dos DECAS, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, passou a poder ser de forma direta, sem precisar concatenar eles com um direito civil e político. Então, inicialmente, o artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o próprio Protocolo de São Salvador só poderia ser invocado de forma indireta. Só que a partir do caso Lagos del Campo versus Peru e casos Poblete Vilches versus Chile, essa judicialização passou a ser possível ser de forma direta, ou seja, de forma autônoma. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.